professora mestre Daniela Aparecida da Silva dos Santos. A Daniela possui graduação em Pedagogia pela Universidade Estadual Paulista Júnior de Mesquita Filho e mestrado em Educação pela mesma instituição. Atualmente é doutoranda no programa Pós-Graduação em Educação da FCT Unesp e coordenadora de produção do curso de aperfeiçoamento à distância em tecnologia assistiva, projetos e acessibilidade, promovendo a inclusão escolar, promovido pela Unesp em parceria com o MEC. Tem experiência com a formação de professores, atuando principalmente nos seguintes temas: educação inclusiva, ambiente constitucionalistas, contextualizado e significativo, trabalho com projetos e tecnologias digitais de informação e comunicação na educação. Com vocês, então, professora Daniela. Boa tarde. Eu coloquei o tema da apresentação diferente do que está na programação, porque essa oficina que eu vou mostrar, né, que eu vou compartilhar com vocês hoje, ela teve origem nos projetos que nós desenvolvemos com a coordenação da professora Elisa e do professor Klaus, e existem outras autoras envolvidas, né? Então, o tema dessa oficina, que nós já fizemos em vários lugares do Brasil, para os professores da rede, dentro do Seminário de Educação Inclusiva, enfim, e também dentro dos nossos projetos em parceria, ela se chama Recursos Educacionais Digitais para o Ensino Inclusivo. Então, o nosso objetivo é, em pouco tempo, né, num espaço de tempo curto, mostrar para vocês alguns recursos educacionais digitais que foram produzidos pelo Ministério da Educação em parceria com universidades públicas, uma delas a nossa, né, a Unesp de Presidente Prudente, e também a Unesp de Bauru, que era envolvida antes, para que vocês conheçam esses recursos e pensem em como utilizá-los, né, de forma inclusiva, com alunos com deficiência visual e outras deficiências, enfim. Então, primeiro, eu vou falar para vocês do projeto RIVED, que é o Rede Interativa Virtual de Educação. Esse projeto, a professora Elisa mostrou para vocês na apresentação dela anterior, ele começou em 2003, com o Ministério da Educação, em parceria com instituições de toda a América Latina, e por intermédio da extinta Secretaria de Educação à Distância, criou um projeto para a produção de objetos de aprendizagem, que nada mais são do que recursos pedagógicos digitais, lúdicos e dinâmicos, ou seja, software educacionais, que podem ser usados e reusados. Esse reusados tem um sentido importante. Esses objetos, embora tratem de conceitos disciplinares, né, por exemplo, de física, de química, de matemática, de educação especial, eles estão ligados a conceitos transdisciplinares, ou seja, eles perpassam as modalidades de ensino. Esse é o objetivo, né? E tudo isso foi criado pensando no ensino presencial e à distância. Então, imaginem, né, que eu imagino que eles pensaram, bom, tem computadores nas escolas, porque houve uma distribuição por meio do Proinfo e outros projetos, mas a gente precisa também subsidiar recursos que sejam utilizados, né? E aí, então, criou-se esse projeto. O site para acesso é www.rived.mec.gov.br. Embora o projeto tenha terminado em 2007, se vocês acessarem esse link, ainda existe lá toda a produção de material, o Fábrica Virtual, que foi o primeiro curso para formar as pessoas para produzirem os objetos de aprendizagem. Então, assim, se pessoas que estão na universidade, em parceria com os professores da rede, quiserem produzir objetos de aprendizagem, basta acessar o site do RIVED, colher as informações e começar a produzir, que é o que nós estamos fazendo com as professoras do AEE de Araçatuba agora. Então, nós estamos produzindo com elas objetos educacionais, objetos de aprendizagem. Pode passar, tá? Então, os objetos de aprendizagem, eles são classificados por área de conhecimento,
né? E são focados em conceitos de uma área específica, mas tem os conceitos transversais. Esses 3 objetos que eu ilustrei ali são os objetos que nós usamos no curso de tecnologia assistiva que a professora Elisa falou hoje de manhã. O primeiro deles é o Fazenda Rivede, que é o nosso melhor, a gente tem ele como o melhor objeto de aprendizagem, né? Ele trabalha com conceitos de alfabetização matemática, é um objeto lúdico. Depois, se der tempo, eu posso mostrar para vocês verem como ele funciona. O segundo é o scrapbook, que tem o objetivo de criar um álbum de fotografias, onde a pessoa pode colocar figuras, fotos, ilustrar cenários, enfim. Então, aí ele não está ligado ao conceito específico disciplinar. Mas você pode, para a educação inclusiva, ele serve para trabalhar autoimagem, enfim, outros tipos de conceitos. E o viagem espacial, que para quem trabalha com alfabetização, pedagogia, ele é bastante interessante porque ele foi feito a partir das concepções da Emília Ferreira, da psicogênese da língua escrita, então ele passa pelas fases de alfabetização. E aí existe todo um cenário, que é um mundo, e aí o cientista convida a criança para fazer uma viagem, ela faz uma viagem e ela vai conhecer os mundos onde tem atividades que ela vai aprender para poder ser alfabetizada. Esse é o objetivo desse objeto. Pode passar. A organização do objeto de aprendizagem tem que focar sempre em atividades contextualizadas. Esses 3 exemplos, por exemplo, no Fazenda Rivede, que eu falei para vocês, a fazenda tem um dono da fazenda, que é o seu Zé, e aí quando você entra na fazenda, você pode, junto com ele, fazer as atividades do curral, da casa, do celeiro. Então, percebam que é sempre voltado para um contexto. Bom, qual é o sentido disso? Que junto com o software, o professor pode, então, trabalhar conceitos fora da sala de aula. Imagine que vocês estão usando Fazenda para ensinar matemática e aí surge a ideia de visitar uma fazenda, de conhecer animais que vivem na fazenda, enfim. Entre outras questões, que podem ser inseridas dentro desse contexto. Esses que estão ilustrados aqui, esses outros 2, no meio e no canto esquerdo, um chama festa de aniversário. Então, ele convida a criança a produzir a sua própria festa de aniversário. Então, ela vai escolher os salgadinhos, o bolo, e aí ela tem um dinheiro X que ela recebe quando ela entra no software, e ela tem que aprender a administrar esse dinheiro para comprar esses produtos. E o resultado final é a festa de aniversário em si, E esse aqui é o do viagem espacial também. Bem, outra questão importante é a acessibilidade. Tanto o scrapbook, quanto o Fazenda, quanto o viagem espacial, por uma exigência mesmo do curso de tecnologia assistiva, nós percebemos que tinha que ter legenda, que tinha que ter libras, então tem uma pessoa que faz no cantinho da tela, que fala tudo que está acontecendo em libras, e agora também nós estamos pensando na proposta de inserir audiodescrição, que é o tema da próxima oficina, A Márcia vai ensinar para vocês como é que se trabalha, como é que se coloca a audiodescrição em algumas coisas para as pessoas que não enxergam poderem compreender um ambiente, um cenário, e no caso desse, do software, Pode passar. Para subsidiar a utilização do objeto, tem uma coisa que é muito importante, que é o guia do professor. Esse guia, ele tem orientações, sugestões e dicas, não técnicas. Até o nome, quando a gente fala guia do professor, parece que a gente tem que seguir exatamente o que tem no objeto, mas não é esse o sentido do guia. O sentido do guia é mostrar sugestões que você pode utilizar esse objeto em outros contextos, como é que você prepara a sala. Muitas dúvidas que os professores têm, por exemplo, eu posso começar a usar e depois parar e depois voltar a usar de novo, Dúvidas que podem surgir ali no uso
de instalação, como é que instala, enfim. Então ele vem acoplado com o objeto e aí essas dicas podem ser, o professor pode ler antes, durante ou depois da utilização. Além de mostrar o conceito pedagógico, por exemplo, o que é alfabetização, por que nós nos embasamos na Emília Ferreira, por que nós trabalhamos com alfabetização matemática, o que a Constância Camille fala. Então tem todo o contexto didático do objeto. Então, pode passar. A elaboração do objeto de aprendizagem, ela é realizada por meio de 3 subequipes. Nós estamos vivenciando isso hoje lá em Araçatuba. Bom, o que nós fizemos? Montamos uma equipe pedagógica. Então, os professores, lá na universidade, os alunos de licenciatura, pensam o que eles querem. Bom, eu quero um cenário cheio de cores, não, eu quero fazer um ábaco virtual, enfim. As ideias pedagógicas surgem da pessoa que é formada em licenciatura, independente da área, física, química, enfim. Em seguida, essa equipe ela cria um design pedagógico, ela responde uma série de perguntas, aonde ela vai colocar a sequência desse objeto. E depois ela faz um escopo que seria o roteiro, né? Nós estamos no roteiro agora. Então, a partir do roteiro, uma equipe de design gráfico e tecnológica vai desenhar e implementar esse objeto. Então, ela passa por algumas etapas. Quando nós produzíamos lá no NEC, né, que era o grupo de pesquisa do professor Klaus, era bastante complicado, porque às vezes a equipe pedagógica pensava coisas, né, muito mirabolantes, e aí chegava no tecnológico e eles falavam, olha, isso não dá para fazer, não dá para implementar. E agora nós estamos diante de uma nova demanda, né, que é colocar esses objetos de uma forma acessível, quer dizer, o mínimo de acessibilidade, ele tem que seguir, né, padrões. Então é um desafio, tanto para quem pensa no lado pedagógico, quanto para quem pensa no lado da tecnologia. Quer dizer, como é que eu vou implementar isso? Como é que eu vou colocar audiodescrição? Como é que eu vou colocar libras, né, uma telinha lá de libras com a pessoa falando? Então esses são os desafios. Esse site, se vocês quiserem, a professora Elisa falou hoje de manhã, nós temos 26 objetos catalogados nesse endereço, que são nossos, que foram produzidos pela equipe da Unesp de Presidente Prudente, tá? E aí nós temos uma lista, vai abrir se vocês acessarem esse link, vai abrir essa página. Percebam que na catalogação nós colocamos, né, o título, a série, o ano, né, que ele se aplica, a categoria, a subcategoria, o objetivo, e aí tem o link, tem 2 botõezinhos. Um que é para o guia do professor, onde vocês vão baixar o arquivo do guia, e o outro que é o download. Geralmente, esse download funciona, ele tem um arquivo WinRAR, aí vocês vão ter que descompactar, então assim, ele não vai abrir direto, tá, gente? Mas se vocês tiverem arquivo WinRAR, WinZip no computador, é só clicar e descompactar, e o artigo .swf, que é o executável. Então aí você clica nele e vai abrir o objeto. Tá? Alguma dúvida? Aí depois desse projeto do INVED, a CED, então, bom, produzimos muitos objetos de aprendizagem. E agora, né, onde que esses objetos têm que estar para que os professores e os alunos utilizem? Então, eles criaram em 2008, começou em 2007, mas foi lançado em 2008, o Banco Internacional de Objetos Educacionais, cujo endereço está aqui embaixo, bem grandão. http://objetoseducacionais2.nec.gov.br. Esse é o endereço do BIOR. E o objetivo desse repositório educacional é disponibilizar objetos educacionais para auxiliar e aprimorar o processo de ensino e aprendizagem. Aí vocês perceberam que
acho que é melhor deixar, né? Porque você está copiando. Tem um outro conceito, que é objeto educacional. Objeto de aprendizagem é uma coisa e objeto educacional é um conceito um pouco mais amplo que eu vou explicar para vocês. Tá? Pode passar? Não, quero só um pouquinho. É porque ela não conhece. Ela não. Pode passar, não consigo. Bom, tudo isso está dentro de um conceito científico. Um repositório educacional, ele pode ser definido como um banco de dados, né? Sendo geralmente integrado a um sistema de aprendizagem, no qual ficam organizados e armazenados os objetos educacionais com o intuito de facilitar a sua busca. Então, a ideia é que o professor não tenha trabalho de ficar lá procurando em um monte de lugar, porque é complicado, né? A gente ficar, além de ter, as crianças pedem o uso de tecnologia, de objetos, enfim. E aí, quanto mais a gente... Porque a internet tem muitos espaços com muitos recursos. O conceito de repositório foi criado exatamente para facilitar a busca do professor. Então, eu vou lá e consigo achar ali uma série de objetos, os mais variados possíveis, que eu posso usar para os meus alunos. Porém, é necessário ressaltar que é um recurso suplementar ao processo de aprendizagem. Mais uma vez, já foi dito isso hoje, não é a tecnologia, né? Ninguém está aqui dizendo que a tecnologia vai resolver os problemas do universo. São recursos que vão ser agregados a um processo de aprendizagem e ensino já definido, que podem ser usados ou não, depende do meu planejamento pedagógico. Então, essas são dicas, né? Estamos dizendo, é legal usar. No projeto que a professora Elisa falou, do acompanhamento das crianças com deficiência lá no CEPIDS, é essencial o uso de objetos. Então, todos os dias, os estagiários usam algum objeto para trabalhar algum conceito com os alunos. Então, a gente percebe que é importante, né? Que traz algum benefício, mas tem que estar dentro de um planejamento. Pode passar. Essa é a interface do BIOI, pode apertar mais um. Quando vocês digitarem objetos educacionais 2, sem www, tá? Não precisa. .mec.gov.br vai abrir essa... No dia que eu fiz esse print, tinha 6.772 objetos publicados, 1.217 avaliados, sendo avaliados, e um total de 435.314 visitas do mundo inteiro. Se vocês navegarem, né, pelos acessos, vocês vão ver que tem no ícone do menu da esquerda estatísticas. Tem as estatísticas de acesso, quem acessou, da onde, por quê. Igual o Blogger, né, que agora dá para a gente saber quem entrou no nosso blog, da onde, ele tem esse mesmo recurso. Bom, a gente pode perguntar. Não, pode ir, que depois vai mostrar. Então, os objetos educacionais disponíveis, nós colocamos alguns exemplos. Tem vídeos, tem imagens, fotos, mapas, experimentos práticos, simulações, animações, objetos de aprendizagem, que entra dentro da categoria de objeto educacional, hipertextos. Então, tem professor que publica no blog dele que ele fez um experimento e ele coloca lá o passo a passo. Então, hoje eu fiz lá a experiência do feijãozinho, que aconteceu assim, coloca fotos no Word mesmo. Ele cria um hipertexto, que está no blog dele. Se a pessoa que avalia os objetos educacionais detectar que esse é um bom experimento, que serve para outras pessoas, ele pede permissão para o autor e cataloga no BIOI. Se for só um site, um blog de domínio público, aí ele não faz isso, ele já diretamente extrai o objeto e coloca no repositório. Pode passar. Possui objetos educacionais para todos os níveis de ensino. A educação infantil, fundamental, ensino médio, educação profissional, educação superior e modalidades de ensino.
para quem trabalha com educação inclusiva, pessoas com deficiência, transtornos globais e altas habilidades, essas modalidades de ensino que é utilizado. Aí tem educação especial, educação indígena, tem todo tipo de modalidade que perpassa pelos níveis de ensino. E ele disponibiliza diversos tipos de busca, por nível de ensino ou tipo de recurso, por títulos, por autores, por assuntos, por temas, por data de publicação. Então, se hoje vocês entrarem, quiserem descobrir quais objetos educacionais foram publicados hoje, é só clicar na busca por data, colocar a data de hoje, vai aparecer lá todos os objetos que foram catalogados hoje. Por que eu estou explicando esse passo a passo das buscas? Porque às vezes a pessoa acha que ela pode entrar e digitar lá, sei lá, higiene, né? E vai aparecer tudo o que ela quer sobre higiene. Não. Tem que ter um mecanismo de busca, de seleção. Eu já ouvi muitas pessoas falando, eu não sei achar nada no BIOI e no portal do professor que eu vou mostrar. É porque não está selecionando corretamente os mecanismos de busca. O repositório ele tem essa especificidade, ele é bem detalhado, que é para a pessoa chegar exatamente naquilo que ela quer. E se não tiver, ele vai falar, 0 objetos encontrados sobre isso. Né? Então aí você não precisa ficar lá se perdendo o seu tempo. Você vai, encontra o que você quer e pronto. Aí nós chegamos no portal do professor, que é acoplado ao BIOI. O portal do professor é um outro endereço eletrônico de acesso livre, uma excelente ferramenta para profissionais da educação. Por quê? Porque no portal do professor, que tem esse endereço que eu vou falar agora, http://portaldoprofessor.mec.gov.br, que tem essa interface que está colocada na tela. Ele tem uma série de recursos, de links, e o professor pode fazer o seu cadastro. Então, lá em cima ele coloca área do professor, em laranja. E na área do professor tem 2 campos, usuário e senha. Se vocês não tiverem, não forem cadastrados, vocês vão colocar inscreva-se. Se for um professor da rede pública ou de uma escola particular, enfim, tem que informar que escola que trabalha, que município, que secretaria, que eles pedem esses dados. Se forem estudantes da universidade, que ainda não dão aula, aí é só você colocar a universidade que você estuda, né? No caso aqui é a faculdade de Ilha Solteira, presidente de faculdade de Ciências e Tecnologia. Criando esse login, essa senha, tem-se o acesso a todos esses links de forma muito mais profunda, e aí dá para fazer a inscrição na plataforma Freire, que eu vou mostrar para vocês logo em seguida. Tá? Então, essa informação é importante. Quero fazer um curso pela plataforma Freire? Faz primeiro o usuário do portal do professor, que isso vai facilitar a sua vida 90%, para ter acesso à lista de cursos, enfim. Então é uma coisa importante que também às vezes não é esclarecida, né? Pode passar. O primeiro link de acesso é dos recursos educacionais. Esse link, ele é ligado diretamente ao BIOI. Então quando você clica em recursos educacionais, ele vai voltar para o BIOI. E aí você vai fazer todos os mecanismos de busca, enfim, que eu já mostrei anteriormente. Cursos e materiais é outro link que é para aprimorar e subsidiar a formação de professores. Esse espaço disponibiliza cursos e materiais para o professor, mas não são os cursos da plataforma Freire. São cursos que já estão disponíveis na internet para você fazer sozinho. Então eu já procurei curso de inglês, curso de como aprender a fazer reciclagem, né, trabalhar com material reciclado com as crianças, curso de alfabetização, de conceitos de alfabetização. Então tem uma série de recursos que professores, alguém colocou lá no portal e falou, não, eu vou disponibilizar para todo mundo. Assim como materiais também. Às vezes uma pessoa lá no Rio Grande do Sul, que é uma professora que nós conhecemos, desenvolveu um monte de material, porque ela tem deficiência visual, e ela desenvolveu um monte de material
adaptado, ela fez braille com caixa de ovo, ela tem um trabalho bem interessante. E aí nós conversamos com ela para ela disponibilizar os materiais dela no portal. E ela fez a inscrição. Não sei se está disponível porque eu não procurei, mas nós fizemos essa proposta para ela. Então, se vocês tiverem materiais, ou um curso que vocês montaram, que tem o passo a passo, vocês podem colocar os seus cursos, os seus materiais lá. Então, não é só receber, é contribuir também. Isso que é muito importante, né? Aí tem a página dos recursos educacionais que abre. Os recursos publicados também podem receber comentários dos usuários. Então tem lá um recurso que parece ser maravilhoso, a hora que você vai usar, não era bem aquilo. Pode colocar um comentário para o autor: olha, na minha realidade aconteceu assim, 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 você tem alguma dica? Então existe a possibilidade de conversar, né, dialogar com esse autor e de repente até melhorar aquele recurso que existe lá. O próximo passo do nosso trabalho em Araçatuba, depois que tiver tudo pronto, vai ser fazer isso, colocar os nossos recursos lá, né? E avaliar o que as pessoas vão achar disso, né? A interação e colaboração, ela tem chat, blog, fórum. Então, gente, você pode entrar no fórum lá da interação e colaboração e tem fórum de discussão discutindo sobre alunos com altas habilidades, sobre alunos com autismo, sobre alunos com deficiência intelectual. Às vezes, né, na nossa equipe, na secretaria, a gente não acha uma solução para aquela criança que está acontecendo isso com ela. Eu entro no fórum, vejo lá que tem pessoal discutindo sobre isso e converso com eles: olha, você tem alguma dica para mim? Geralmente as pessoas respondem rápido. Quer dizer, imagina, tem lá alguém lá no Rio Grande do Norte que já tem uma experiência parecida, mas já encontrou uma solução. Ela vai falar para você: olha, aqui eu fiz assim, e aí, que tal você testar, né? Chat, às vezes tem uma pessoa online na hora, ela vai lá e conversa com você. Quer dizer, além de tudo, o professor pode encontrar parceiros online, né? Então é bom a gente disponibilizar um tempo para olhar, para explorar mesmo esses recursos, né? E os links, eles têm link para tudo quanto é portal nacional e internacional. Biblioteca virtual, museu virtual, domínio público, links para aquele TV Escola. Então tem vídeo da professora Elisa lá na TV Escola falando sobre, dando essas palestras que ela dá, né? Então você pode depois levar lá na sua escola. Eu já acessei e vi que tem um link dela lá. Então, né, digita o nome da pessoa, o que ela trabalha, enfim. Você consegue um vídeo que você passa no HTPC, para quem é gestor, isso é muito importante, né? Posso acessar o material e levar para a HTPC para ser discutido, analisado, e enriquece, né, o trabalho. Aí, ó, tem portais educacionais e outros, Nova Escola, tem todos esses links, museus, bibliotecas, revistas de educação, dicionários, tradutores, projetos de inclusão digital desenvolvidos pelo governo, projetos de escolas. Então, as escolas vão lá e cadastram os projetos delas, né? Eu estava observando que as meninas de Araçatuba, cada grupo cada escola tem um blog. Vocês poderiam inserir nesses projetos de escolas. Tá? Educação inclusiva, que são instituições que desenvolvem projetos de inclusão, outros recursos digitais. Enfim, eu sugiro que vocês entrem e explorem, que às vezes eu fico uma tarde inteira olhando, procurando, e eu acho bastante coisa, até para mim, né, para minha aprendizagem. Eu recomendo. Tá? Aí vem a parte mais legal, que é o espaço de aula e o jornal do professor. O espaço de aula é onde o professor pode criar, visualizar e compartilhar aulas prontas. Aulas com uma sequência pedagógica, que tem o dia, a hora que ela vai funcionar, tudo bonitinho. E o jornal do professor, que aborda quinzenalmente temas relacionados com a educação. Então, se vocês quiserem ter uma matéria no jornal do professor, forem usuários cadastrados,
vocês podem sugerir, olha, aqui na minha escola eu estou fazendo isso e isso, pode ser publicado? E ele vai para o jornal, tá? Aí é o jornal do professor, olha os temas, né, que tem. Incentiva a leitura, educação integral, então vocês vão lá, ó, fazer a busca, tá? Brinquedos educativos, dislexia, como trabalhar com ela, entre outros, planejamento escolar, gestão escolar, saúde do professor, novas tecnologias na educação, tudo quanto é tipo de tema que se imaginar já tem publicado no jornalzinho. Vocês podem olhar lá, às vezes as pessoas já publicaram, aí tem entrevistas com pesquisadores famosos das áreas, né? Professores de física, de matemática, de química, enfim. E a plataforma Freire, que aí nós chegamos para fazer os cursos à distância, né? A plataforma Freire, ela está dentro do Plano Nacional de Formação de Educadores, dentro daqueles projetos que a professora Elisa falou, da CECADI, do MEC. Para acessar o sistema, vocês vão ali, ó, já sou cadastrado, você já tem cadastro no portal. Aí ele vai, passa, mas deixa eu ver, eu acho que tem na outra tela. Isso, aí ele vai falar qual é a previsão de ofertas. Na formação inicial, formação continuada de até 300 horas e especialização. Que curso que tem previsto dentro daquele fluxo que ela mostrou para vocês de manhã, para ser oferecido em cada uma dessas 3 áreas. Lembrando que são cursos à distância, realizados à distância. Tá? E esses cursos, eles são oferecidos pelas universidades públicas. Então, portanto, presume-se que tem um controle de qualidade em cima disso, né, que são cursos bons. Nós podemos falar do curso de TA, né, que é muito bom. E aí o nosso entra em formação continuada de até 300 horas. E não é só de educação inclusiva, gente, é de todas as áreas, de matemática, de, sei lá, de artes, né? Tem gente que gosta de música, que entrou agora na escola, um monte de gente querendo aprender, enfim. Aí vocês vão lá, fazem a inscriçãozinha, só que a secretaria tem que validar a sua inscrição. Isso é muito importante, né? Senão, não consegue. Até o curso de TA, agora a gente recomenda entrar direto em contato com a gente. Ó. Entra lá no e-mail e tal, manda pra gente que a gente faz a demanda. Mas a gente espera que o MEC organize, né, esse fluxo para poder atender essas demandas de professores. Né? Eu fiquei muito feliz, eu dava aula na faculdade, tinha um monte de aluna minha que fazia cursos pela plataforma Freire, assim, cursos de temas diferenciados que conseguiam se inscrever e algumas até pelo curso de TA conseguiram. Eu sei essa dificuldade. Quando a gente sai da sala de aula, no meu caso, e for para a coordenação, quando você está na coordenação, você não consegue, você não está ali presencialmente na sala de aula. Então, na plataforma, várias vezes eu coloquei isso. Na plataforma, a gente pede o cadastro que você foi cadastrado como professor de sala de aula. Nós não estamos em sala de aula, mas necessitamos também. E nós não podemos concluir. Certo? Assim, o coordenador, o próprio coordenador especial, né, o vice-diretor, não deveria ser, entre aspas, impedido de poder usufruir disso. Assim, não. Parece que eles perguntam, só que eles não terminam as suas. Não, na plataforma aparece uma taxa que passa para frente. Você não consegue ultrapassar aqui. Eu Já também tentei. não, também não consigo. Você não passa mais, sabe? Tem uma caixa e tem um monte de gente. Talvez você tenha cadastro, você não caminho, você consegue fazer o cadastramento. Pela plataforma. Então ela está falando que ela usa. Eu faço como se eu estivesse na sala de aula. Tudo você tem que dar um código. Eu não tenho. Então, você dá o código do INEP da escola que você é. você. E você era Quando você anterior, está você tem todo o cadastro de todas as escolas, pode
fala assim, você não é Acho que para quem faz estágio, Não, mas né, toda não sei a se escola, gente você é lotada numa escola. Eu sou lotada em uma, eu tenho minha sede lá. Eu coloco, embora eu estou na secretaria, mas eu coloco no IMEP da minha escola. Quando você está na coordenação, você não tem esse número mais. E é isso que eles estão cobrando agora mesmo, há 2 meses atrás. Você é lotada numa escola. Você não tem sala de aula. Não, mas você não está lotada. Agora você está lotada numa escola. Eu não estou, eu tenho uma substituta e ela me recebe. Mas o seu nome está lá. Agora eu detei na minha sala. Já ele. Só que eu coloco. Porque você vai colocar só o número da escola. Só o INEP da sua sede. Como se você fosse professora. É assim mesmo, é assim mesmo. Aí quem é estagiário pode pôr lá na escola. na secretaria que é a escola. Todos esses recursos, gente, estão dentro de um movimento de renovação pedagógica, que tem como pressuposto o direito à educação, que não se restringe só ao acesso à escola. Quer dizer, não é só ir para a escola, as crianças com deficiência, transtornos, não tem que ir só para a escola, tem que permanecer com qualidade. Né? Pode passar. Então, nós temos toda essa tecnologia. O que nós vamos fazer com isso? Né? O desafio não está na tecnologia, mas sim no uso que faremos dela. Então, pensem assim, observem, entrem nesses portais, verifiquem tudo que tem de melhor, de ruim. No espaço de aula, eu ia mostrar como que é o espaço de aula, só que eu tirei os slides e agora que eu percebi que eu fiz essa burrada. Mas é só vocês entrarem e observarem que tem um monte de plano de aula, de tudo quanto é área. De educação especial, tem uma equipe da Unesp de Prudente que cadastrou um monte de aula, que é a Lívia e a Aline. Elas fizeram bastante aulas nessa área, que usam recursos do BIOI, que é muito legal. Tá? Pode passar. O fazer está mais relacionado, pode passar, pode passar, pode ir. Há uma proposta de mudança no fazer pedagógico que está relacionada à abordagem construcionista contextualizada e significativa. Da onde que surgiu, né, essa abordagem? Da tese de doutorado da professora Elisa, como ela falou para vocês, onde ela trabalhou na ACD, com as professoras de ensino especializado, criando projetos, pode passar, usando tecnologias digitais de informação e comunicação. Né? De acordo com a autora, a abordagem CCS de ensino e aprendizagem propicia que o estudante utilize o computador para desenvolver projetos e resolver problemas reais. Qual que é o final, né, dessa minha fala? É falar para vocês do trabalho com projetos, que é né, o sentido das minhas pesquisas, que eu tenho estudado. Pode passar. O trabalho com projetos está muito relacionado à ideia de projeto mesmo, né? Que é dar forma a uma ideia. E por que trabalho? Por que esse conceito existe? Trabalho com projetos. Porque o trabalho é exatamente colocar-se à disposição para implementar uma ideia. E quando eu faço projeto, eu vou dar forma a essa ideia. Então, de acordo com o Hernandes, o trabalho com projetos favorece a construção dessas situações e problemas que podem ser solucionadas por meio de atividades que provocam questionamentos e inquietações dos estudantes. Qual que é a ideia? Qual é a sequência do projeto? Primeiro, definir um tema gerador em conjunto. Quando nós trabalhamos com isso, nós partimos sempre de um problema que é comum, da sala ou da escola. Então, nós conversamos bastante isso lá em Araçatuba. E esse projeto vai surgir da onde? Bom, a escola está trabalhando em parceria com o jornal Folha Regional, né? Folha da Região. Folha da Região. E aí tem jornal, eles estão fazendo tudo. Bom, então o projeto vai ser esse, porque nós temos essas
temos essa parceria, podemos instigar o uso dos jornais e a construção dos jornais pelos alunos. Percebam que o tema gerador, ele não é do professor, ele é do conjunto, de todo mundo. Quando nós trabalhamos na escola, nós já definimos tema fome, alimentação equilibrada de alimentos, que é isso, e depois violência, em Olimpíadas, entre outros que puderam ser trabalhados pensando naquilo que era a realidade. O projeto Fome surgiu por quê? Porque a professora Regina, professora de matemática, virou para a gente e falou, olha, os alunos só comem na escola. A única comida que eles têm é da escola. E toda vez alguém me fala, professora, eu estou com fome. Chegou, olha, vai chegar a hora de me crer, eu estou com fome, fome. Vamos falar sobre fome. E o mais engraçado é que eles quiseram, né? Eles se sentiram à vontade para pensar sobre isso. Então vamos lá, vamos anotar tudo que a gente faz, comeu, e ver qual é o valor calórico para ver se a gente está comendo direitinho. Aí se descobre um monte de questões, né? Aí você faz uma planilha no Excel, então você está usando tecnologia que não é essa que está na internet, né? Está ali, é um aplicativo do Windows, né? Então a gente também pode pensar nisso, não preciso usar um monte, às vezes com Word eu vou construir, sei lá, vou construir um texto, um conto, vou escrever a sequência de um teatro, eu estou usando tecnologia. Por isso que a gente tem estudado isso. A tecnologia ela já é dentro da gente, dentro das crianças, por mais que a gente diga que não, a gente fica no celular, a gente não é o tempo inteiro. Então isso tem que ser usado de alguma forma em benefício do processo de aprendizagem, uma vez que não dá para tirar, né? Aquele professor que ainda insiste em dar aula usando a enciclopédia, né? A gente sabe que não dá resultado, não é achismo, é realidade. A tecnologia assistiva, que as professoras falaram hoje de manhã, o quanto a acessibilidade que a tecnologia assistiva proporciona para uma pessoa que não enxerga, que não fala, que não move os membros. É tecnologia que é usada em prol de uma aprendizagem, de um processo de construção do conhecimento. Tá? Procurar a integração entre as disciplinas. Então, nós recomendamos para vocês, se vocês forem desenvolver projetos, procurem parceiros. Professor de matemática, junto com o de biologia, junto com o de história, todo mundo junto. E quanto mais gente tiver, mais legal vai ser o projeto. Mais importante. Por quê? Porque as crianças vão ver sentido naquilo. Ela não vai sair da aula de projetos, que é legal, para ir numa aula que ela vai lá ficar copiando coisa passada da lousa, né? Das gavetinhas. Então eu fechei a gavetinha e abri outra. Vai estar tudo junto. Por mais que pareça complicado, o projeto ele parte de atividades práticas, ele começa na prática. E para o professor se desvencilhar da teoria é difícil, não é? Todo mundo fala, mas o que eu vou fazer, meu Deus? Eu tenho que dar aquele monte de conceito, agora você fala que tem que começar da prática e eu vou ser cobrado. Bom, essa cobrança, ela vai se tornar natural, porque vocês vão perceber que a partir da atividade prática se constrói uma teoria. Essa é a ideia, né? Esse é o desafio. Pegar o fazendinha lá, trabalhar com ele, ir para a fazenda, colher alguma coisa, fazer alguma coisa, e depois transformar isso em conceito disciplinar, que é o que a sociedade pede, que é o que fala que a escola tem que produzir, conhecimento científico. Mas dá para fazer isso, não é impossível. Só que tem que se partir, tem que começar do contrário. E a gente sabe que é difícil isso. Qualquer pessoa que já deu aula até hoje, com exceção da professora Elisa, que ela deu aula para mim quando eu estava na graduação, e a disciplina dela era totalmente diferente. Mas todos os professores que eu tive eram o contrário dela. Ficava lá, o dia e a tarde inteira, eu estudava à tarde falando, e aquilo não entrava na minha cabeça. Até que eu fui trabalhar com isso, aí ela explicou, eu aprendi a abordagem construcionista sem ela ficar passando 500 slides falando o que é abordagem construcionista.
mas ela construindo com a gente uma abordagem construcionista. Então, isso para a gente levar para a nossa prática não tem preço, né? Imagina se você é professor de matemática e seu aluno aprendeu matemática sem você ficar lá escrevendo um monte de forma, de uma forma diferente. Eu acho que isso traz ganhos para a nossa prática, né? E desenvolvendo um trabalho criativo e cooperativo, pensando no processo de avaliação diferenciado, né? Pode até ser que tenha uma prova no final, porque aí, depois que você formalizou os conceitos, você pode fazer a prova. Tanto é que a gente mostrou que no SARESP, que é uma prova institucionalizada, os alunos se deram bem. Por quê? Porque foi formalizado, não ficou só na brincadeira, embora parecesse que era isso. Mas por que não aprender brincando, né? Aprender fazendo? Proporciona uma aprendizagem que parte do interesse, do contexto da experiência do estudante. Os conceitos são vividos, formalizados e aprendidos de modo globalizado. Os desafios para a solução de problemas reais são lançados. O trabalho com as diferentes habilidades, quer dizer, todo mundo vai fazer a mesma coisa? Não. Quando a gente trabalhava na sala de aula, tinha criança no computador, porque não tinha computador para todo mundo. E nem é para todo mundo ficar usando computador. Uns estavam no computador, outros estavam recortando material, cada um estava fazendo, outro estava fazendo levantamento no caderno, tá? E aí você atinge as habilidades, o uso da tecnologia, a pesquisa em diferentes fontes de informação, por isso que a gente sugeriu vocês acessarem essas fontes que nós mostramos hoje, e o trabalho em equipe. Pode passar. O trabalho com projetos possibilita uma aprendizagem. Ah, isso já passou. Já tem isso. E as considerações não. Pode apertar. Tem sim. A nova prática pedagógica proposta traz o dia a dia para a sala de aula e o currículo é construído a partir disso. Os projetos não são de informática, e sim pedagógicos. Qualquer projeto que vocês se proponham a realizar, não pense que é o projeto do BIOI, do portal do professor, não é. É um projeto pedagógico que usa esses recursos. Ao se trabalhar com projetos, as aulas não têm um tempo e uma sequência definida. Então a gente mexe com a organização. O Biratã de Ambrosio, ele fala isso. A gente tem que mudar o tempo da escola. A escola não tem que ser das 7 ao meio-dia, né, com aulas delimitadas. Ela pode ser reorganizada e levada para fora dos muros dela. Portanto, a escola deve ser reestruturada para aceitar essas mudanças. E a minha proposta prática para vocês, que vocês vão fazer depois, faz de conta que é tarefa, busquem no BIOI, no NEC e no portal do professor recursos que lhes interessem e pensem em uma proposta pedagógica de atividade usando esses recursos. Se vocês quiserem conversar com a gente depois, mandem um e-mail, enfim, né? Conversem com a gente, até para dizer, olha, não funcionou, não era isso, né? Isso não é importante para mim. Mas para a gente saber que vocês tentaram, né? Que foi importante isso, essas dicas, tá? Obrigada. Conceitual. Falou de Emília Ferreira, outros autores, e usou um termo do trabalho da Elisa, como é que o construcionismo. Queria saber se tem relação com o construtivismo. Eu fiquei curioso. Tem sim, professor. O construcionismo é originário do construtivismo. A proposta construtivista, ela vem de quem? Piaget, né? E do Vygotsky. Aí tem aí as concepções, né? Mas a abordagem construcionista, ela é a junção da abordagem construtivista com o uso do computador.
E o autor que definiu esse termo construcionismo chama-se Seymour Papert. Ele é dos Estados Unidos. Aí o professor Valente, que foi orientador da professora Elisa, foi para lá, fez uma pesquisa sobre isso, e aí a professora Elisa fez, né, reformulou esse conceito, transformando-o em abordagem construcionista contextualizada, porque parte do contexto de sala de aula, e significativa, porque esses conceitos nesse contexto têm significado para quem os constrói, usando tecnologia. Então aí entra o Piaget, o Vygotsky, o Paulo Freire, que fala da educação transformadora e do trabalho com projetos, né, de partir do tema gerador, enfim. Dewey, né, da Escola Nova, Paulo Freire, Vygotsky e Piaget, né? E o Ausubel, que fala da aprendizagem significativa, tá? Tudo isso ela formulou e colocou na tese dela. Aí, se vocês quiserem, também mandem um e-mail para mim, que eu mando a tese dela em PDF, se vocês quiserem estudar sobre isso mesmo, tá? E tem toda a construção teórica, tá bom? Mais alguma pergunta? Não? Nós vamos estar passando para a oficina seguinte, depois a gente faz Eu trouxe 2 tutoriais de uso do BIO e do portal do professor, que a Paloma, que é essa menina que também trabalhou com a gente, fez curso de teatro. Se vocês quiserem, estar salvo aqui, é só copiar e levar para a escola, para os professores, tá? Vocês podem usar. Olha, nós vamos combinar o seguinte. Isso que eu combinar. Nós montamos um blog do encontro e nós vamos estar repassando algumas dessas colocações para o blog. E aí nós vamos ter o acesso a todo esse material. Vocês podem entrar em contato com a gente vai compartilhar para as pessoas que tiverem interesse. Tá? Assim como nós vamos estar enviando para vocês o certificado, nós podemos, junto com os certificados, estar passando o nome, os e-mails, telefones e tudo mais. Combinado?